nesta corrente, Jeová Jiré, segundo elo desta corrente nesta manhã. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo, ele vai falar de uma maneira muito especial na sua vida, no seu coração, nesta manhã. E eu profetizo uma manhã, de aprendizado, e de que a palavra de Deus, ela possa fluir no mais profundo da sua vida, da sua alma, no nome de Jesus. Amém? Amados, abra aí sua Bíblia nesta manhã, no livro de Ageu, no capítulo 1. Amém? Livro de Ageu, você pode lá atrás, bem quase no final aí do Velho Testamento, já quase nas páginas finais, está perto do livro de Zacarias, se te ajudar. Depois de Sanfonias, livro de Ageu. O livro de Ageu é considerado, o livro dos profetas menores, É um livro bem pequeno, que só tem 2 capítulos, mas esses 2 capítulos tem coisas tremendas aqui de Deus para a nossa vida. Quem já achou, ajude quem não achou, amém? Ajude aí quem não achou, dá uma força aí para quem não achou, amém? Ageu, você pode ir direto para o final lá do Velho Testamento, que você vai achar mais rápido. Aqui diz o seguinte, olha, Ageu, capítulo 1, vamos começar já no versículo 1, diz assim: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração ao vosso caminho, subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançares pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, em ruína, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem
do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Agora, irmãos, aí no capítulo 2, versículo 3: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, fala no mais íntimo da nossa alma, fala no mais íntimo do nosso coração, meu Pai, nesta manhã, e que cada vida, ó Pai, seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nesta manhã, nós vamos aqui aprender, juntos, a segunda mensagem do nosso projeto de vida, ou da nossa corrente Jeová Jiré, onde nós estamos preparando para o nosso projeto de vida 2018. E nós vamos falar nesta manhã, vivendo as 4 profecias do profeta Ageu. Vivendo as 4 profecias do profeta Ageu. Você será o que a sua fé te projetar. Diga comigo: eu vou ser, neste novo ano, o que a minha fé me projetar. Olha, irmãos, quando nós olhamos aqui o livro do profeta Ageu, qual que é a mensagem deste livro para a nossa vida? Qual que é a mensagem de Deus, o propósito de Deus? Aqui fala que o templo construído por Salomão, ele foi destruído, e os israelitas, eles viveram sob o cativeiro babilônico durante 70 anos. Eles estiveram ali como escravos, e por desobediência a Deus, por desobediência à palavra de Deus, então durante 70 anos eles estiveram no cativeiro. E Deus, vendo o seu templo destruído, vendo o seu templo caído, Deus então, ele move, e Deus, ele toca no coração do rei da Babilônia, e ali amolece o coração daquele rei, e Deus então, ele tira o povo do exílio, Deus tira o povo da escravidão, e Deus então traz aquele povo de volta com um propósito de construir novamente o templo, de levantar novamente o templo do Senhor. E todo aquele povo então, eles voltam do exílio, e a Bíblia diz que eles então começam a reconstruir o templo.
Eles começam a fazer os alicerces do templo. Eles começam a reconstruir o altar do Senhor, o altar de Deus. E a Bíblia diz que eles começam a chegar já naquele altar que estava começando a ser restaurado. E eles ali apresentavam sacrifícios ao Senhor, adoração ao Senhor, se rendiam diante do Senhor. Entretanto, Satanás, ele vendo que o povo estava voltando, que o povo estava construindo, que o povo estava erguendo, os alicerces já estavam prontos, o altar estava sendo levantado. Satanás então ele levanta com toda a fúria contra aquele povo, ele levanta inimigos contra aquele povo, e eles começam então a enfrentar uma grande oposição. Todas as vezes que você vai para diante de Deus, que você aproxima do altar de Deus, que você se rende diante de Deus, que você começa a entender o poder do sacrifício, e você começa a caminhar para Deus, você vai sofrer oposição. Pessoas vão falar contra. Satanás ele vai levantar, porque o diabo ele não quer te ver no altar. O diabo ele não quer te ver rendido ao plano de Deus, ao propósito de Deus. Então, irmão, muitas vezes você vai sofrer perseguição, você vai sofrer oposição, palavras muitas vezes contrárias. E aquele povo, quando isso aconteceu, a Bíblia diz que eles ficaram temerosos. Eles começaram a negligenciar a ordem de Deus. Porque eles voltaram do exílio com um plano, eles voltaram do exílio com um propósito. Então eles começaram a negligenciar a ordem de Deus. E eles pararam a construção do templo. Eles pararam, negligenciaram o chamado, negligenciaram o propósito de Deus, o alvo de Deus. E pararam. Quando eles pararam, a Bíblia diz que eles se tornaram indolentes, indiferentes, infiéis para com o Senhor, para com a casa de Deus. Eles passaram a ser indiferentes para com a casa de Deus. Aquele povo que voltou do exílio com tudo, aquele povo que voltou e disse: olha, vamos reconstruir o templo do Senhor, vamos reconstruir a obra do Senhor, vamos levantar, edificar o altar do Senhor novamente, vamos recomeçar. Agora eles estavam de costas viradas para Deus, eles estavam indiferentes ao propósito de Deus na vida deles. E eles se tornaram mais interessados em construir casas para si. Se tornaram mais interessados em construir para si, em semear os campos e reabastecer as suas despensas. Mas eles não estavam preocupados com a casa do Senhor. Eles não estavam mais preocupados com a reconstrução da casa do Senhor. Eles não estavam mais preocupados com a edificação da casa do Senhor, em levantar novamente aquele templo, em reconstruir, em edificar o templo. Eles passaram a ser aquelas pessoas que estavam olhando para eles, para o interesse deles, para a vontade própria deles, para os desejos próprios deles, E em desculpa, a Bíblia diz aí que eles então diziam, no capítulo 1, aí no versículo 2 do livro de Ageu, a Bíblia diz que em desculpa eles diziam: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Um dia nós vamos voltar a reconstruir a casa do Senhor. Um dia nós vamos voltar para o altar, voltar a edificar o altar. Nós vamos voltar lá, o alicerce está pronto, a base já está, nós já edificamos, o altar nós já começamos a edificar. Um dia, quando nós tivermos um tempo, nós vamos tirar um tempo e nós vamos voltar de novo, e nós vamos fazer de novo.
Eles não estavam falando que nunca iam fazer, mas eles estavam dizendo assim: não, agora nós não temos tempo, agora nós estamos construindo para nós, agora nós estamos fazendo para nós. Se o dia que sobrar um tempinho, nós fazemos para o Senhor. O dia que sobrar um tempinho, nós voltamos à casa do Senhor. O dia que nós tivermos um tempo, nós voltamos ao propósito, ao chamado do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, Ele viu aquilo. Irmãos, é interessante que você vai ver que tudo que nós vamos falar aqui nesta manhã, primeiro é Bíblia, está escrito aí. Segundo, se compara com os nossos dias de hoje. Se compara com os nossos dias de hoje, é a mesma coisa. Esse exílio significa o mundo. Esse exílio significa a escravidão de Satanás. Esse exílio significa estar nas mãos de Satanás, presos pelo mundo. Mas que um dia Deus nos tirou desse exílio. Um dia Deus nos trouxe diante dele. Mas Deus trouxe com um plano, Deus trouxe com um propósito. De fidelidade diante dele. De honra a ele. De edificar o templo dele, de edificar a casa dele, de honrar a casa dele. Mas muitas vezes nós estamos com este povo: não tenho tempo, não tenho tempo. O dia que eu tiver um tempo eu vou fazer para Deus. O dia que eu tiver um tempo eu vou me dedicar a Deus. Um dia que eu tiver um tempo eu me rendo diante de Deus. Mas agora, pastor, olha, eu preciso edificar para mim, eu preciso fazer para mim, eu estou preocupado, eu tenho que semear para mim, eu tenho que abastecer as minhas despensas, e depois eu vejo o propósito de Deus. Só que você não pode esquecer que Deus vê, como Deus viu na vida deste povo. A Bíblia diz que Deus olhou para aquela nação, aquele povo que Ele chamou. Deus viu a negligência deles para com Ele, a falta de amor, a falta de zelo deles para com Ele. Então, Deus vendo aquilo, aí o versículo 3 fala, aliás, o versículo 3 fala que Deus vê, o versículo 4 fala que Deus levanta um profeta chamado Ageu. E o interessante é que você não vai ver mais falar em Ageu. Deus levantou esse profeta especificamente nesse tempo. Você não vai ver mais falar em Ageu. Mas Deus levanta esse homem, Deus levanta Ageu como profeta. E então Deus diz assim: vai lá. E aqui nós vamos ver outra coisa interessante. Eu não vou ter muito tempo para me detalhar, mas nós vamos ver que Deus mandou o profeta primeiro nos poderes, primeiro no poder político. Deus mandou lá no governador primeiro. Depois Deus mandou lá no poder espiritual, lá no sacerdote da nação. O Ageu foi lá, ele chegou diante do poder político, do governador daquele lugar, e trouxe a voz de Deus e a palavra de Deus. Foi lá o sumo sacerdote, que era a autoridade máxima espiritual, e trouxe a palavra. E depois vai diante do povo e traz ao povo. E aí Deus diz assim: acaso é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Olha bem a palavra de Deus para aquele povo daquele dia. Acaso é tempo de vocês habitarem nas vossas casas estucadas e deixar a casa de Deus deserta? Deixar a casa de Deus destruída? Deixar o templo de Deus destruído? Acaso é tempo de vocês estarem ali preparando só para si, sonhando só para si, fazendo só para si, e deixar o meu templo destruído? Por que Deus trouxe essa palavra? Porque cada um estava colocando as suas próprias necessidades antes da casa de Deus. Cada um estava pensando em si antes de Deus, pensando em suas próprias vidas, pensando em si próprio antes de Deus. Cada um estava correndo atrás dos seus próprios interesses. Todo mundo correndo atrás dos seus próprios interesses, cada um pensando em si, e ninguém se movia e dizia, ninguém se movia
Ninguém se movia em entender o chamado de Deus, o propósito de Deus, da importância de Deus em primeiro lugar, das coisas de Deus em primeiro lugar. E eles apenas diziam: não chegou o nosso tempo de reconstruir a casa do Senhor. Aí Deus diz: é certo vocês fazerem isso e deixar a minha casa em ruína? É certo vocês fazerem isso e não olharem para a minha casa? Não voltarem o coração de vocês para a minha casa? Nós vamos observar aqui que Deus, através do profeta Ageu, vai falar várias coisas. Primeira coisa que Deus fala aqui, se valia a pena eles fazerem isso. A segunda coisa que Deus fala: agora sim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram. Deus fala assim: veja aonde o caminho de vocês está levando vocês. Veja aonde a atitude de vocês está levando vocês. Veja o que está acontecendo na vida de vocês. Olha esse caminho, aonde está levando cada um de vós. Deus diz, verso 6: semeais muito e colheis pouco. Vocês estão semeando, plantando, mas na hora da colheita, vocês nunca estão colhendo aquilo que vocês estão esperando. A colheita, ela nunca vem da maneira que você estava esperando. Você corre, planta, corre para um lado, pula para o outro, e tenta, está pensando em você, está pensando na sua edificação, mas na hora da colheita, a colheita não vem como você quer, não vem como você pensa. Comeis, mas não vos fartais. Vocês comem, mas a fome nunca se acaba. Vocês comem, mas a fome, ela permanece. Não acaba. Vocês não conseguem se fartar. Bebeis, mas não saciais. Vocês bebem, mas a sede continua. Vocês bebem, mas a sede de vocês não é saciada. Vestimos, mas ninguém se aquece. Vocês vestem, mas não conseguem se aquecer. Não conseguem se aquecer. Não é o suficiente. Não consegue ser o suficiente na vida de vocês. Que o que recebe um salário, recebe um saquitel furado. O que recebe o salário, recebe como um saquitel furado. Sai entre os dedos, vai embora. Não consegue realizar o que sonha. Não consegue realizar o que é para ser realizado. Meu irmão, presta bem atenção aqui. Se isso não está acontecendo nos nossos dias de hoje. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um saquitel furado. Então é exatamente o que está acontecendo com milhares de pessoas que estão tirando a vida deles do altar. Estão tirando a vida deles do altar e deixando de fazer aquilo que é plano de Deus, que é propósito de Deus. Vamos entender essa palavra de Deus, meu irmão, se você não está levando a sua vida para o outro lado. Entenda essa palavra de Deus, para que você não envolva neste mundo, na correria desse mundo, nas coisas dessa vida ou deste mundo. Esquece as coisas de Deus. Esquece o propósito de Deus na tua vida. Esquece o chamado de Deus na tua vida. Às vezes a nossa ansiedade, o nosso desejo de chegar lá na frente, ou de alcançar, faz muitas vezes nós queremos caminhar por nós mesmos, e não temos tempo para o Senhor, e não temos tempo para o propósito de Deus, e não temos tempo para a casa do Senhor, e não temos tempo para o chamado de Deus na nossa vida. O que adianta? Está na palavra aqui, Deus está dizendo, você vai correr,
Mas se Deus não foi primeiro na tua vida, se Deus não foi primeiro no teu coração, se Deus, Ele não foi primeiro, se os alvos do seu coração, se os propósitos do seu coração, em primeiro, você não colocou a Deus, não vai adiantar lá na frente, não vai adiantar nada. Então nós vamos ver milhares de pessoas estão tirando a sua vida do altar. Quantas pessoas estão deixando de dizimar, de ofertar, estão deixando da sua fidelidade para com Deus de lado, a sua fidelidade com Deus, sua fidelidade com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Eu preciso resolver lá um outro negócio meu. Tem uma coisa minha, pastor, olha, que eu tenho que resolver. Aí depois eu dizimo, uma outra hora eu dizimo, um outro dia eu faço. E fica com aquilo que é para você, que Deus disse que é para você trazer no altar, honrar o Senhor para o templo do Senhor. A oferta de amor a Deus que vai edificar o templo, que vai construir o templo, que vai levantar o templo, que vai manter o templo. Mas eu estou tão preocupado lá fora, eu estou tão preocupado com a minha edificação, eu estou tão preocupado em alcançar, que eu não ponho Deus em primeiro, eu negligencio. Muitos estão saindo do altar, não é? Agora eu não tenho tempo, mas um dia eu venho. Agora eu não tenho tempo, mas uma hora eu venho, não é? Estão deixando de acreditar no poder do sacrifício. No poder do sacrifício. O que é que movia este povo, irmão? O que fazia este povo ser abençoado? Era o poder do sacrifício. Eles acreditavam na força do sacrifício diante de Deus. E Deus honrava, só que agora eles largaram de lado. As pessoas estão preocupadas com si mesmas, estão deixando os propósitos de Deus de lado. Nessa crise, o que vai fazer a diferença na sua vida é a sua fidelidade no altar. O que vai fazer a diferença na tua vida, irmão, é a sua fidelidade no altar. Não fique esperando se esse presidente mudar de ideia, se Deus tocar no coração desse presidente da república e ele mudar. Se os governadores, se os deputados, se os senadores, se os ministros, se eles tiverem um novo plano, um plano diferente, vai mudar. Não vai mudar nada. O que vai mudar na sua vida, o que vai fazer na sua vida, irmão, é a sua fidelidade no altar do Senhor. É a sua fidelidade para com Deus é que vai mudar. Porque se houver uma fidelidade na tua vida, se houver uma fidelidade no teu coração para com Deus, pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, Deus tem um compromisso de te honrar. Deus não vai deixar você na mão, Deus vai te honrar. Então a sua fidelidade no altar é que vai falar mais alto. A fidelidade desse povo no altar, Deus chamou eles: edifica o meu templo, edifica a minha casa, envolva a vida de vocês na minha casa, me coloquem primeiro. Então Deus tinha um compromisso com eles, mas eles deixaram de lado. Não é o momento, não é a hora disso. Vamos edificar as nossas casas, vamos trabalhar, vamos plantar na nossa visão, vamos encher a nossa despensa. No dia que nós estivermos bem, tranquilos, aí vai chegar o dia e nós vamos para o Senhor. Deus está mostrando um pensamento errado. Muita gente tem que mudar a sua mentalidade. Você quer que Deus te edifique? Você quer chegar em algum lugar? Você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que entender a palavra de Deus. Aqui aí Deus volta a falar para eles: Ageu, diga para eles, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Veja onde os seus caminhos os levaram. Veja onde a infidelidade de vocês os levaram. Veja onde vocês abandonaram o meu altar, o meu templo, os levaram. Eles tinham tempo para eles mesmos, mas eles não tinham tempo para Deus. Aquilo que era interesse deles, eles tinham tempo, eles achavam tempo, mas para Deus nunca tinha tempo. Para Deus nunca tinha tempo. Irmão, será que não tem nada semelhante não com nossos dias de hoje não? Quando é alguma coisa de interesse,
da pessoa. Eu vou ganhar, né? Nisso aqui eu vou ganhar, isso aqui vai trazer alguma coisa para mim, pessoal, para mim. Você pode ter certeza que a pessoa vai achar o tempo. Ele vai mover de alguma maneira e ele vai achar o tempo. Mas quando se fala para Deus, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para a casa do Senhor. Eu não tenho tempo para o Senhor. Eu não tenho tempo para me dedicar. Eu não tenho tempo para o altar. Eu não tenho tempo para o culto. Eu não tenho tempo, pastor. Eu estou sem tempo. Olha o que você está fazendo, irmão. Olha o que esse caminho pode fazer na tua vida. Olha onde esse caminho pode te levar. É o que Deus está dizendo. Eles estavam colocando os seus trabalhos, eles estavam colocando as suas vidas em primeiro lugar, e não Deus. Quando você coloca tudo na sua vida em primeiro lugar, o seu trabalho, a sua vida pessoal, todas as suas coisas em primeiro lugar, e deixa Deus para o dia que você tiver tempo, meu irmão, você vai quebrar a cara. Não vai dar certo na sua vida. Não vai encaixar. Ouça o que eu estou te dizendo nesta manhã. Deus levantou Ageu naquele dia, e eu estou aqui nesta manhã. Eu sou pequenininho, mas eu estou aqui nesta manhã como um profeta de Deus para dizer a palavra de Deus para você. Você quer um ano de vitória? Você quer um ano abençoado? Você quer um 2018 diferente? Irmão, veja onde os teus caminhos podem te levar. Repensa. Deus diz: repensa. Considerem-se o seu caminho. Deus diz para todo o povo: repensem, considerem-se os seus caminhos. Olha para a tua vida, analisa o que você está fazendo, analisa se Deus não está ficando para trás na tua vida. Repensa, considere o teu caminho. Em outras palavras, Deus diz assim: arrependam-se do que vocês estão fazendo. Arrependam-se do que vocês estão fazendo. E Deus diz: vou dar um conselho para vocês, verso 8. Subam no monte, traga madeira e edificai a minha casa, e dela me agradarei, me alegrarei e serei glorificado. Isso vai trazer resultado na vida de vocês. No verso 9, Deus diz assim: vocês esperavam muito. Vocês esperavam muito, vocês passaram o ano todo esperando. Vocês passaram o ano todo com expectativa. Vocês passaram o tempo todo esperando. Mas alcançaste pouco. Você não alcançou o seu objetivo. Você não alcançou o seu alvo, alcançaste pouco. E esse pouco, quando veio para a sua casa, olha a seriedade disso. Deus diz assim: eu cheguei lá e eu soprei. Olha bem, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Vocês esperavam muito, alcançaram pouco. Esse pouco, quando veio para casa, eu cheguei, soprei. Aí Deus faz uma pergunta: por que fiz isso? Por que eu fiz isso com vocês? Por que vocês esperaram o tempo todo? Esperaram, buscaram com aquela esperança de alcançar. Aí veio um pouco, e aquele pouco, quando chegou, eu ainda cheguei, assoprei da vida de vocês. Por que eu, como Deus de vocês, fiz isso? Por que eu fiz isso? Aí ele diz: por causa da minha casa que está em ruína. Por causa da minha casa que está em ruína. Por causa da minha casa que está destruída. Por causa do meu templo que está em ruína, destruído. Enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Enquanto cada um de vós se preocupa com a sua própria casa. Enquanto cada um de vós se preocupa com si mesmo. Meu irmão, aqui tem dois sentidos que Deus está dizendo. Tem um sentido espiritual. A minha casa,
Está em ruína. Quem é que está gerando vida? Quem é que está gerando alma? Quem é que está trazendo gente? Quem é que está pregando o evangelho? Quem é que está falando do meu amor? Quem é que está falando da minha glória? Você está preocupado com você mesmo, você está correndo atrás de você mesmo, você está olhando só para você está edificando só a sua casa espiritual, você está orando, está até jejuando, mas você está preocupado só com você não prega para ninguém, você não fala do amor de Deus para ninguém, você não convida ninguém para a igreja, você não traz para ninguém, você não fala lá no seu trabalho do evangelho para ninguém, você não fala onde você passa da palavra para ninguém, você parou. E quando o pouco veio a sofrer, porque você não fez nada em favor do meu reino, nenhuma alma se rendeu, nenhuma alma ouviu falar do meu nome da sua boca, ninguém ouviu falar da minha palavra da tua boca. Em segundo, materialmente, todo mundo correndo atrás para si, todo mundo querendo edificar para si, todo mundo pensando em si, mas ninguém parou para pensar na minha casa. Quando você parou de dizimar, você parou de trazer o dízimo, você parou de pensar na minha casa. Você parou de ofertar, você não acredita mais no poder do sacrifício, de fazer um propósito com Deus no sacrifício, para levantar a minha casa que está em ruína, para edificar a minha casa, ou para não deixar a minha casa entrar em ruína. Você pensou em si próprio e não pensou na minha casa? Você não pensou no meu altar? Você não colocou o meu altar em primeiro lugar? Você não colocou a fidelidade a mim em primeiro lugar? Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus diz assim: olha, se lá no pouco você é capaz de pensar na casa de Deus em primeiro, você é capaz de pensar em Deus em primeiro, no altar de Deus, você não esquece de Deus, você não esquece do altar e põe Deus em primeiro. Deus diz assim: eu vou te colocar no muito, você vai chegar no muito. Mas se você não é capaz de lembrar do altar de Deus, quando você recebe o seu pagamento, você pensa em você pensa naquilo que você vai fazer, você pensa naquilo que você está querendo fazer, mas você não pensou na casa de Deus, você não pensou no Senhor, você não pensou no altar do Senhor. Deus diz: olha o que você está fazendo. É por isso que muitas vezes as coisas vêm, elas vão, elas começam até a vir, até começa a acontecer, mas de repente eu mesmo chego lá e sopro. Não acontece. Porque quando eu olhei para a minha casa, eu não vi resultado. Quando eu olhei para a minha casa, eu olhei para você, eu olhei para a minha casa, eu olhei para você, olhei para a minha casa, eu olhei para o seu coração, eu não vi resultado. Irmãos, quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Deus precisa olhar para a casa dele. Deus precisa olhar para você, olhar para a casa dele, e Deus precisa ver resultado na casa dele para que a prosperidade aconteça na sua vida. Deus precisa olhar para todos os seus sonhos, todos os ideais, mas Deus olha para a casa dele, Deus olha para a sua vida no altar, Deus olha para a sua fidelidade para com ele, para que as coisas aconteçam na sua vida. Você só é, espiritualmente, você só é feliz, irmão, quando você está realizando para Deus. Você só é feliz quando você está edificando o templo. Você só é feliz quando você está gerando vida. Gera uma alma para Jesus, você vai ver a alegria transbordante dentro de você que vai acontecer. Traga alguém para Jesus, veja aquela pessoa converter, veja aquela pessoa descer nas águas, aceitando Jesus, Deus edificando, aquela pessoa cheia do Espírito Santo, e você vai ver o que sua vida vai se tornar. Pensa primeiro em Deus, seja dizimista, seja um ofertante fiel, vai no altar de Deus, independente de qualquer coisa. Primeiro é Deus, edifica o templo, aí você vai ver o que Deus vai fazer. É isso que Deus está dizendo. Aí Deus diz assim: por que eu sofri? Por isso, eu não vi. E aí o que eu fiz? Aí o verso 11, Deus diz assim: por isso, verso 11, por isso, enquanto a minha casa estiver em ruína, eu retive o orvalho do céu. Enquanto a minha casa estiver em ruína, eu fechei os céus. Eu fechei os céus. Eu retive o orvalho do céu. A terra parou de produzir o seu fruto. Eu trouxe seca sobre a terra, sobre os montes,
sobre o trigo, sobre a vinha, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz. Também sobre os homens, também sobre os animais, sobre todos os trabalhos das vossas mãos. Nada vai frutificar aqui, nada vai frutificar na vida de vocês. Deus estava falando para eles lá. Nada vai frutificar na casa de vocês. O céu está fechado, o céu está cerrado e nada vai acontecer. Irmão, tem pessoas que nada acontece na vida dele. Ele sente ali amarrado, ele tenta de todo jeito, mas o orvalho não vem. Por que não vem o orvalho? Por que a terra não produz aonde você está? Por que, irmão, fica tudo seco? Não dá, não tem fruto, não tem novidade, nada de novo acontece. Você olha para todo lado, está tudo seco, as coisas não estão acontecendo, elas não acontecem. É o que Deus está dizendo aqui. Deus estava dizendo para Ageu: só tem um jeito dessa maldição ser quebrada. Fala para eles, Ageu, só tem um jeito desta maldição ser quebrada. Manda todo o povo subir ao monte, trazer madeira, começa a construir o templo, começa a edificar o templo do Senhor, começa a olhar para o templo do Senhor, começa a olhar para o altar do Senhor. Todo mundo vai fazer um sacrifício a Deus. Todo mundo vai fazer um sacrifício a Deus. Voltem para o meu altar. Voltem para o meu altar. Volte o coração para o meu altar. Volta a sua visão para o meu altar. Volta a sua visão para o meu propósito. Ageu, e diga a todo o povo: se eles tirarem a minha casa da ruína, se eles edificarem a minha casa, se eu for primeiro novamente na vida de cada um, no coração de cada um, eu vou liberar novamente. Eu farei tremer os céus e a terra. Capítulo 2, verso 6. Eu farei tremer os céus e a terra, o mar, a terra seca, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz assim: derramarei o orvalho do céu novamente sobre a vida de vocês. Eu vou abrir as janelas do céu novamente. Eu vou abrir as janelas do céu de novo sobre a vida de vocês. Eu derramarei novamente o orvalho do céu. Quer dizer, vai haver provisão diária na vida de vocês. Vai haver provisão todo dia na vida de vocês. As coisas vão acontecer todo dia na vida de vocês. Toda a provisão na vida de vocês agora vai ser por minha conta. Segundo, essa foi a primeira promessa. Segunda, derramarei, ou as árvores do campo voltarão a dar fruto. Todas as árvores vão florescer novamente, elas voltarão a dar frutos. Tudo que você plantar, você vai colher. Quem está entendendo aí, irmão? Tudo que vocês plantarem, vocês vão colher. Terceiro, os animais voltarão a dar crias. Os animais que vocês têm, os animais que pertencem a vocês, eles voltarão a dar crias. Seus bens se multiplicarão na terra, assim como os animais se multiplicam. Os seus bens, aquilo que é de vocês, vai multiplicar sobre a terra. Quarto, o trabalho das suas mãos prosperará. Todo o trabalho da mão de vocês, aonde vocês colocarem as mãos, aonde vocês colocarem os pés, vai prosperar. Diga para todos eles: se eles tirarem a minha casa da ruína, eu retiro a vida deles do prejuízo, eu retiro a vida deles do mau negócio, eu retiro a vida deles das perdas, das falências, da crise, da miséria e de todo aperto financeiro. Meu irmão, quem tem vida no altar, quem tem fidelidade no altar, quem não esquece da casa de Deus, quem não esquece da casa do Senhor, quem espiritualmente, materialmente se entrega à casa do Senhor, Deus não deixa faltar nada para você.
Quantos estão essa manhã crê nisso em nome de Jesus? Eu não estou falando que não venha, pode vir dificuldade, igual nós estamos vendo no país, mas você vai ser bem-aventurado no meio da crise. Toda essa dificuldade que nós tivemos esse ano, eu pergunto para você aqui, porventura, lhes faltou alguma coisa? Faltou lá na sua mesa? Seus filhos deixaram de comer? Por aqui você está vendo a misericórdia de Deus, mas Deus está dizendo assim: filho, se você melhorar comigo no altar, se você melhorar a sua fidelidade comigo, se você refazer essa aliança comigo, vai melhorar. Amém, gente? Vai melhorar. Lembre-se, o altar que te pede o sacrifício é o mesmo altar que te dá a multiplicação. Irmão, antes de você murmurar, antes de houver murmuração na tua mente e no teu coração, porque a murmuração é a pior desgraça que existe na vida de uma pessoa. A murmuração não deixa a pessoa crescer, não deixa em lugar nenhum. O mal do crente está na murmuração, porque o crente ele é mais murmurador do que o mundano. Ele é mais murmurador do que o mundano. Se ele entendesse que a murmuração não leva a nada, porque o mesmo altar que Deus diz assim: vem cá, filho, faz um sacrifício diante de mim, faz uma aliança comigo, seja o dizimista fiel, seja o ofertante fiel, traga uma oferta de sacrifício na minha presença, de amor na minha presença. É esse mesmo altar que vai multiplicar na tua vida, esse mesmo altar que vai trazer a multiplicação, é esse mesmo altar que vai realizar os seus sonhos, é esse mesmo altar, irmão, que vão fazer as coisas acontecerem na sua vida. Amém. Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo pertence a mim. Minha é a prata, meu é o ouro. Tudo pertence a mim. E se vocês me obedecerem, se vocês entenderem e me colocar em primeiro lugar, capítulo 2, versículo 9, Deus diz: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, no nome de Jesus. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Meu irmão, comece a imaginar a casa de Deus mudada, a casa de Deus transformada, a casa de Deus edificada, né? Você vê a glória de Deus, tanto na casa material como na casa espiritual. Imagine o que Deus vai fazer lá na sua casa. Imagine o que Deus vai fazer na sua vida. Porque o que tiver na casa, Deus faz mais na sua. O que tiver na casa de Deus, Deus faz mais na sua. Pode ter certeza disso. E eu quero concluir essa palavra para nós orarmos e servirmos a ceia nessa manhã. Salmo 101, versículo 6. Deus diz assim: os meus olhos procuram quem? Você que lê Bíblia aí, Salmo 101, 6, Deus diz assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Amém? Para que habitem comigo, para que esteja ao meu lado, para que esteja comigo. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam rendidos diante de mim. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam prostrados diante de mim. Os meus olhos procuram os fiéis, porque os fiéis da terra, eles vão edificar o meu templo, a minha casa. Eles vão me colocar em primeiro lugar. Quero encerrar dizendo: você será em 2018. Toma posse na tua vida, no nome de Jesus. Estou declarando hoje. Você pode gravar aí como eu estou gravando aqui. Você será em 2018 o que a sua fé te projetar. Amém. Ah, pastor, olha que todo mundo não deu certo, não. Eu te pergunto: sua fé te projetou? Você fez o que Deus está falando aqui em Ageu? Porque se você fizer o que está aqui em Ageu, irmão, o tempo pode passar, pode rolar o tempo, pode demorar um pouco, mas que a palavra vai se cumprir na sua vida, não vai. Deus nunca vai deixar de cumprir a palavra na vida daquele que Ele é primeiro na vida dele. Nós essa manhã puder entender isso pelo poder da fé no nome de Jesus. Amém. Está aqui na palavra.
Qualquer dúvida, tudo que eu falei, que eu preguei, está aqui. Ô pastor, sabe, eu tenho dificuldade para entender que conforme a tradução da Bíblia, procura uma tradução mais fácil. Eu falei aqui numa linguagem fácil para você entender, mas tudo que eu falei está aqui. Guarda isso no teu coração para a glória do nome de Jesus.